Essa é a nossa terceira aula e o tema hoje é perispírito. Como vocês já viram, tanto na primeira aula quanto na segunda, e agora vocês vão poder perceber isso também na terceira, é como se fossem capítulos contínuos. Nós não poderíamos estar tendo essa aula se não fossem as anteriores, e aí é preciso que nós tenhamos condições também de recordar aquilo que já foi dito. Não tem como nós não citarmos, já que o tema é basicamente o mesmo, com desdobramentos em algumas características, como a gente aqui vai ver. É importante que a gente também recorde aquilo que já foi falado. E vai aparecer aqui nos nossos slides os assuntos anteriores. O magnetismo, o fluido cósmico, o elemento inteligente, que é o espírito. Enfim, nós estamos evoluindo no nível de conhecimento, de complexidade, a partir da primeira aula que tivemos. Essa aula hoje, que vai falar sobre o perispírito, o perispírito é um assunto riquíssimo, riquíssimo e inesgotável. Não tem sombra de dúvida que nós vamos nos esclarecer um pouco mais, né? Luzes vão acender aí no nosso entendimento, mas ainda o nosso conhecimento é muito precário, é muito pequeno. Mas o pouco que a doutrina espírita já traz de iluminação para esses temas já nos dá a possibilidade de nos conhecer um pouco mais como filhos de Deus e perceber a organização dessas leis tão sábias. E aí nós vamos perceber que tudo que está relacionado aos fluidos tem a ver com as nossas, com a lei de causa e efeito, com as nossas dificuldades, com aquilo que ainda precisamos aprender. Então, nós aqui vamos dar sequência. E uma coisa que eu gostaria de pedir a vocês é que, como esse assunto, todos eles são muito abstratos, nós não temos modelos para mostrar aquilo que desejamos, até para o nosso melhor entendimento, vamos fazer com que o nosso pensamento e a nossa imaginação se abranja, se amplie, aumente, porque isso vai, com certeza, facilitar o nosso entendimento. Nesse primeiro slide, eu trouxe a pergunta do Livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 1, que fala dos espíritos. Então, vamos lá. É a pergunta número 93. O espírito, prestem atenção, o espírito com E maiúsculo. Então, aqui nós estamos falando já das individualidades que somos todos nós e o elemento inteligente que é o espírito ou a alma. E o Livro dos Espíritos se refere a espírito, a essas individualidades, as nossas almas. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Acho que meio que a gente sabe responder essa pergunta já a partir das duas aulas anteriores. O espírito, ele tem alguma cobertura? Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos. Vejam que eles estão falando do plano espiritual para nós encarnados. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, eles, espíritos. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transformar-se aonde queira. O que os espíritos daqui querem nos ensinar é que existe sim uma cobertura, um envoltório, que Kardec deu o nome de perispírito. Quando se cria esses homens de gênio de pesquisa, quando eles vão desenvolver ideias novas, eles também têm que criar palavras novas. E Kardec criou perispírito justamente para dar
conceito dá nome a esse elemento fluídico que encobre o espírito. E aí, nós vamos prosseguir sempre no entendimento do fluido cósmico universal e do magnetismo e da lei dos fluidos para organizar sempre as nossas ideias. Então, já vimos que o espírito é coberto, é envolto por uma matéria fluídica, etérea. Vamos lembrar da aula da Enir da semana passada, né? Os fluidos, eles podem ser etéreos ou imponderáveis, ou se transformar em matéria grosseira, sendo matéria ponderável. Ora, de que categoria é a matéria do perispírito? A imponderável, né? A imponderável. E da onde é que vem esse fluido? Da onde é que vem essa matéria que se sofistica ao longo de milênios e milênios para se tornar um órgão chamado perispírito, que é o nosso corpo espiritual? Nós vamos sempre nas fontes mais fiéis que temos, que são as fontes escritas por Kardec e por esses homens seguidores dele, pesquisadores, que até hoje são leituras extremamente relevantes para todos nós que queremos aprender a doutrina espírita. Aí olha onde que nós vamos. Novamente, nós vamos no capítulo 14, tá? Desculpem que aqui saiu ao contrário. É o capítulo 14 sobre os fluidos. No item 7, o que o Kardec vai falar? Ele vai falar especificamente nesse item 7 sobre o perispírito. E ele diz o seguinte, olha: o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes, prestem atenção nisso, produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. O corpo carnal também tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. O que é importante a gente perceber aqui? E aí é importante para todos os temas que nós estamos falando, e é importante para a gente entender a lei de causa e efeito, e é importante para a gente entender que nós somos deuses, nós somos responsáveis pela nossa saúde física e psíquica. É que ambos esses elementos vêm da mesma fonte, que é o fluido cósmico universal. Isso é fundamental para o nosso entendimento, porque é justamente entendendo isso aqui que nós vamos entender como que podem se dar os tratamentos espirituais, as curas, as transformações perispirituais, como é que a afinidade vai dar qualidade também ao nosso corpo perispiritual. Porque na semana passada a Enir falou bastante bem sobre a mente, o pensamento e a atuação disso, né, da vontade, do pensamento, das emoções, nos fluidos, de uma forma geral. Ora, qual é a característica, né, que nós estamos tentando montar aqui no nosso quebra-cabeça? É que se eles vêm da mesma origem, de alguma maneira eles têm uma interseção de contato e de resposta, que é o que aqui a gente vai tentar explicar. Isso é fundamental para a gente entender. Então vamos lá, na sequência. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade, ok? Então, o perispírito, o fluido é imponderável, mas ele, né, tem a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Reparem que a gente está repetindo isso, né? A gente está repetindo isso, porque isso é fundamental para a gente entender toda e qualquer circunstância que venha da lei divina, da lei de Deus, porque é exatamente isso aqui que vai dar andamento na harmonia do universo. E é isso aqui que é a novidade da doutrina espírita.
Porque até então, o conhecimento religioso era um conhecimento místico, não é verdade? Um conhecimento que não se pautava absolutamente em nenhuma característica de lógica e de sentido. E aí, o que nós tínhamos, e ainda temos até hoje? O sobrenatural, o miraculoso. Aquilo que as ciências ocultas estudavam e estudam. A doutrina espírita, através dessas revelações, vem mostrar para nós que não existe sobrenatural. Lembram do texto do Leon Denis que eu trouxe e a Nir trouxe também? Não existe sobrenatural. Não existe milagre. Tudo que nós pretendemos compreender sobre essas leis e desses milagres todos que acontecem e ocorrem até hoje, mas especialmente aqueles que estão narrados no Novo Testamento, tudo isso tem sentido aqui nessas explicações. E mais uma vez, eu vou fazer o convite para vocês. Estudem o capítulo 14 da Gênesis. O ideal é estudar a Gênesis inteira, mas pelo menos o capítulo 14 a gente precisa estudar. Então, dito isso, que o nosso perispírito, ele vem do fluido cósmico, assim como o nosso corpo físico, nós ainda precisamos continuar raciocinando em dois tipos de matéria, a matéria imponderável e a matéria ponderável. O perispírito é matéria imponderável e se mantém sempre com o espírito. O corpo físico, pela característica da matéria, se degenera, não é verdade? A nossa matéria não é uma matéria que se degenera? A matéria física, o nosso perispírito não. Ele é o mesmo quando nós reencarnamos e depois que nós desencarnamos, é esse corpo que vai fazer funcionar a nossa movimentação no plano espiritual. Vamos dar sequência. Nessa imagem aqui, eu quis trazer a continuação do conceito de Kardec, que é no item 8, a gente leu o item 7. No item 8, Kardec vai explicar o seguinte: cada planeta tem uma característica fluídica, uma psicosfera característica à sua qualidade. Então, os fluidos do planeta Terra, eles têm uma característica que é específica aqui do nosso planeta. Os fluidos de Júpiter, por ser, e o Kardec cita Júpiter, por ser um planeta mais evoluído, os fluidos de Júpiter, né, vejam, são todos formados pelo fluido cósmico. Eles são diferenciados. E os espíritos querem nos ensinar o seguinte, que a nossa constituição perispiritual guarda afinidade total e absoluta com os fluidos do planeta. E aí os espíritos ensinam o seguinte: é possível que outros espíritos venham reencarnar aqui? Por exemplo, o que aconteceu com o Cristo. Sim, é possível, mas ele precisou adaptar a sua matéria fluídica, né, o seu envoltório, que nessa altura era luz pura, para um perispírito fluídico com as características do planeta Terra. Imaginem isso. O Ramatiz, no livro Sublime Peregrino, ele narra que só para fazer essa remodelação perispiritual, Jesus levou 1000 anos da nossa cronologia. E esse sim seria o maior sacrifício do Mestre. Porque imaginem um ser de luz vir reencarnar, e ele não poderia de jeito nenhum derrogar a lei, e ele teve que cumprir com a lei tanto dos fluidos ao redor, do seu espírito iluminado, quanto do corpo físico. Então, nós todos que aqui estamos, temos uma característica em comum. O nosso perispírito, ainda que seja diferenciado, e a gente vai ver que existem inúmeras diferenças perispirituais, mas uma coisa é certa: nós temos o perispírito de acordo com os fluidos do nosso planeta. Alguma dúvida? Se vocês quiserem perguntar, podem perguntar.
porque é importante para a continuidade daquilo que a gente já vem falando, ok? Tá entendido até aí? Nós, então, nós teríamos condições, só para a gente imaginar, hipoteticamente, uma situação. Pela nossa categoria como espíritos, nós não teríamos condições de reencarnar em planetas superiores ou atingir zonas superiores, porque o nosso perispírito não permitiria isso. Mas o contrário é possível. Tanto que reencarnam vários espíritos de envergadura superior no nosso planeta, não é verdade? Nós temos inúmeros missionários que já passaram entre nós e outros que estão se preparando para reencarnar e outros tantos que nós não fazemos nem ideia que passam as suas reencarnações no anonimato. Então vamos prosseguir. Bonito, né? Essa imagem? Vamos prosseguir. Aí agora a gente já está no item 9 da Gênese, capítulo 14. A natureza do envoltório fluídico, prestem atenção porque isso também é muito importante e muito bonito. Eu acho isso belíssimo, porque isso caracteriza a bondade, a misericórdia, a harmonia das leis de Deus. Então vejam, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo, reparem o seguinte, o envoltório fluídico, ele é sempre etéreo, ele é sempre imponderável, porque a matéria que o compõe é essa. Só que, dependendo do grau evolutivo nosso, o nosso perispírito vai ser mais etéreo ou menos etéreo. Quanto mais materialistas e dependentes dos vícios e dos hábitos da matéria, mais pesado é o nosso perispírito, mais grosseiro, mais denso. E não deixa de ser matéria etérea. Bem compreendido isso, a gente vai voltar nisso de novo, tá? Então vamos lá. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Eu vou explicar isso melhor. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Vejam, nada melhor do que uma imagem para explicar o que a gente está querendo dizer. É exatamente isso. O que os espíritos ensinam para nós é que nós vamos fazendo uma limpeza perispiritual a cada reencarnação nossa. Como é que isso vai se dar? Vai se dar através do nosso aprimoramento. Lembram do pensamento? Da aula dela, da Enia? Lembram que ela disse que o pensamento, a vontade e as emoções qualificam a nossa psicosfera? Eu pergunto a vocês, qual o elemento fluídico está mais próximo de nós? Qual é o elemento fluídico mais próximo de nós? É o perispírito. Ou seja, o nosso corpo espiritual. Então, qualquer pensamento, qualquer qualidade que eu vou imprimir aos fluidos, primeiramente eu vou imprimir no meu perispírito. Ora, se o perispírito guarda qualidade com o aspecto moral, quanto menos moralizado, mais grosseiro, mais denso. Por quê? Porque a assimilação de elementos mais grosseiros vai ser favorecida pelo nosso pensamento infortunado, pelas nossas emoções em distúrbio, perturbadas. Ora, quanto mais nós nos elevamos o nosso moral e a categoria dos nossos pensamentos, quem vai ser o primeiro fluido? Qual seria os primeiros fluidos
a serem impregnados da nossa qualidade moral? O perispírito. Quando eu coloquei esse fantasminha aqui, é para mostrar exatamente o seguinte: esses espíritos que assombram e que às vezes estão vistos, né, por algumas pessoas ou sentidos, se eles estão aqui presos ainda à gravidade do planeta, porque reparem, nós estamos presos à gravidade porque nós estamos num corpo físico. Repararam? Isso é importante, abra um espaço aí para imaginar. Se eu, nesse momento, vou me deslocar e o meu perispírito vai sair do meu corpo, ele é, assim como qualquer outro perispírito, vocês podem imaginar o de vocês também. Vai sair, a qualidade da matéria do perispírito não é ponderável. O que é ponderável? O que tem peso, não é? Ponderável e imponderável. Se a qualidade do meu fluido é imponderável, eu não vou ter peso suficiente com o meu perispírito de ficar também sob as leis da gravidade. Vocês concordam? Então imaginem o seguinte, imaginem um espírito que ainda na sua vibração, ele é tão grosseiro, tão materialista, tão afeito às coisas terrenas, que os elementos perispirituais dele, agregados, são elementos pesados. Por isso que ele fala, se assim podemos nos referir. E esse peso, ainda que o perispírito seja etéreo, faz com que a gravidade o atraia. Entenderam? Por que a gente fala assim, são espíritos elevados? Parece figura de linguagem, né? Metáfora. Não é? O espírito elevado, espírito superior. É uma pergunta. Vocês podem... Não parece uma figura de linguagem? Pois é uma figura de linguagem e corresponde à realidade. Por que esse espírito é elevado? Os superiores. Porque a matéria perispiritual deles é muito mais sutil do que um espírito que está ligado ainda aos seus valores materiais. Então eles vibram, né? Os elementos das moléculas fluídicas dos espíritos superiores vibram numa velocidade infinitamente maior, exatamente por serem mais leves, e eles então podem se alçar. Oi. Estou brincando. Pode fazer difícil também que o Celso responde. Inês, lembrando a aula que a Enir deu, essa atração também dos espíritos que a gente... Acho que está funcionando, né? Que esses espíritos que atraem ele, os espíritos que estão pela força da atração, né? Próximo ao orbe, também pode ser pelos nossos pensamentos. Ah, o que você acha? Se Sim. você pensar na faixa vibratória deles, olha que bonitinho. E quando é bonitinho assim, tudo bem, né? Porque a gente denomina de dúvida, obsessor. você está certa. O obsessor seria esses espíritos que a gente, né? Não sei, é uma pergunta primária, assim. São... Porque é sempre a força de atração, né? Exatamente. Porque, veja bem, se a tua qualidade de pensamento também é uma qualidade ruim, ora, você não só vai atrair, porque veja, a gente sempre fala muito dos espíritos perseguidores, mas nós não atraímos apenas os espíritos afins com a nossa vibração, nós atraímos os fluidos do planeta também. Então eu vou atrair o espírito que ainda está lá, né, vibrando nessa faixa, se ele tiver interesse nos meus interesses, e sempre vai ter um que vai ter, né? Porque é 3 para 1, né? O Emmanuel já diz isso, né? São 3 desencarnados para 1 encarnado. Então sempre vão ter espíritos na nossa sintonia. E aí as duas coisas vão ocorrer. Tanto você vai atrair magneticamente
os fluidos dessa característica de tristeza, de dor ou de raiva, porque qualquer coisa que você imaginar qualifica os fluidos, qualquer coisa que você imaginar. Então, assim, a tristeza tem uma qualificação, ela tem uma onda, né? A raiva, enfim, todas as vibrações, porque a gente começa com uma emoção. Isso eu acho importante falar. A gente começa com uma emoção que vem do inconsciente. Por exemplo, uma emoção de tristeza, ok? As emoções, elas não são acionadas pelo nosso consciente. Elas vêm do nosso inconsciente. Mas o que eu faço com a minha emoção da tristeza ou qualquer outra, tá? Isso vale para a inveja, vale para a raiva, vale para o amor, vale para a afetividade, vale para o bem e vale para o mal. Então, se eu, nesse momento, eu estou fazendo essa vibração, eu vou receber de volta as mesmas vibrações. Ok? Ok para você também? Nós temos um hábito de achar que os obsessores apenas sintonizam conosco pela forma da gente emitir a vibração pelo pensamento. Primeiro a gente tem que desmistificar a palavra obsessor. É um irmão que certamente nós ferimos em algum momento, em grande parte. Então não é um obsessor, é aquele que vem cobrar uma atitude indevida de nossa parte em algum momento, viu? O problema da sintonia, duas coisas nos ligam aos nossos irmãos encarnados e desencarnados: o amor e o ódio, em todas as suas graduações e suas expressões. Se você quer ficar livre de alguém que você odeia, perdoe e passa mal, e aí você se liberta. E o amor te une por outras razões, tá? Então, atualmente, as influências que nós podemos receber sem que hajam atitudes nossas do passado são as influências que guardam proporção com as nossas inferioridades que ainda as temos. E porque temos ainda muitas coisas a serem resolvidas, nós emitimos a vibração peculiar. Toda matéria, segundo Einstein, é energia. Toda energia tem seu campo magnético. Todo campo magnético irradia e atrai. Ok? Alguém quer aproveitar, perguntar alguma outra coisa? Vamos prosseguir então. Ficou claro isso? Quanto mais afetado pelo mal, por pensamentos ainda negativos, mais fluidos grosseiros nós vamos atrair. E vamos então também impregnando o nosso perispírito com essas categorias de fluidos, né? Por isso que quanto menos moralizado, mais pesado o nosso perispírito é. E por isso que esses espíritos se mantêm na crosta, porque é exatamente uma questão de física. Esses fluidos, apesar de serem etéreos, eles ainda são pesados. Percebem a diferença, né? E o espírito elevado, ele se eleva porque ele alça, de fato, esferas melhores. E quanto mais para cima, mais distanciado fica dos fluidos da crosta, que são os mais pesados, os mais grosseiros. Concordam? Faz sentido isso? Então, quanto mais alto, mais limpo. Né? Para a gente falar português claro. Mais limpo. Quanto mais alto, mais limpo o ambiente. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais baixo, mais pesado o ambiente. Então, vamos lá. Esse trechinho aqui, eu trouxe da Alma Imortal do Gabriel Delane, para mostrar que esses homens de pesquisa da época de Kardec, os continuadores, eles se inspiram para falar e para estudar sempre nas obras básicas do Kardec, da Gênese. Ora, se esses homens que são geniais, eles fazem isso, nós temos que fazer isso também.
Ninguém melhor do que os livros que Kardec deixou para nós, para nos explicar, e também, obviamente, as obras continuadas de André Luiz, e de Emmanuel e tantos outros espíritos fiéis à doutrina. Então vamos ler o que o Gabriel Delane fala aqui. Na verdade já falei, mas é sempre importante, porque a gente precisa da repetição para entender. Não sei vocês, mas eu preciso. O invólucro da alma, de novo, perispírito, procede do fluido cósmico universal, isto é, da substância em sua forma primitiva, ok? Isso precisa ficar muito claro. O meu perispírito é matéria, mas é matéria imponderável, mas tem a mesma origem do meu corpo físico. O meu corpo físico eu deixo. O meu perispírito eu chego com ele e eu saio com ele. A ideia é que ele seja promovido na sua qualidade durante a reencarnação. A gente vem para cá para isso. Vocês vão ver que nós vamos chegar lá. Não se acha sujeito às decomposições. Por quê? Porque já está na matéria elementar. Por não simplificar-se, uma vez que se encontra no estado inicial. Último tempo, a que hão de fatalmente ir ter todas as mutações. Mesclam mais ou menos o perispírito, os fluidos do planeta a que o espírito se acha ligado. Okay? Eu trouxe novamente isso para reforçar para nós que outros pesquisadores entendem do mesmo jeito. O trabalho, prestem atenção nisso, tá? Isso aqui é fundamental para o nosso entendimento. O trabalho da alma consiste justamente em desembaraçar o seu corpo fluídico de todas as escórias que se lhe agregaram desde a origem da sua evolução, a alma imortal. O que a gente, na verdade, a cada encarnação tem de tarefa? Nos tornarmos pessoas melhores, não é isso? Exatamente. Ora, se o meu perispírito ele é o primeiro a ser impregnado pelo meu pensamento, e obviamente, se eu inicio a minha jornada, como todos nós, simples e ignorantes, o que está predominando? Os instintos, não é isso? Então, os instintos, eles vão dar lugar a emoções bastante perturbadas, aos nossos vícios atuais, ao egoísmo, ao orgulho, e todo esse cabedal que a gente sempre repete. Ora, esse tipo de emoção e de pensamento, ele faz com que o nosso perispírito se mantenha grosseiro, se mantenha cheio desses embaraços, como ele chama. Ora, é isso que a gente vem fazer. Nós não fomos criados para chegar a um lugar de iluminação. Isso é da lei. Então, o nosso perispírito, ele vai, na medida em que o meu espírito, a minha alma, que é o meu ser inteligente, vai se aprimorando moralmente e, obviamente, intelectualmente também. Mas é o aspecto moral que vai dar o tom, especialmente da qualidade. E era isso que eu ia dizer da outra vez, que acabou que eu não falei. As emoções vêm dos instintos, vêm do inconsciente. O que eu faço com isso? Aí sim, eu uso a minha vontade para fazer com que a minha imaginação e o meu pensamento seja sintonizado com a minha emoção, ou de tristeza, ou de raiva. Prestem atenção no que eu quero mostrar. Nós, em algum momento, sentimos raiva por alguma ofensa, não importa. Essa emoção foi deflagrada. Não foi? Ela não é deflagrada em mim? A raiva? E aí ainda que a emoção venha deflagrada do meu inconsciente, o que eu faço com o meu consciente? O que vocês fazem quando vocês estão com raiva? Vocês não pensam de forma agressiva? Isso não é uma escolha? Olha a sutileza
da coisa. A emoção é deflagrada porque as emoções vêm do inconsciente. Vejam, as emoções vêm do instinto. O instinto é inconsciente. A emoção, ela é necessariamente, ela é inconsciente. Só que ela aparece em mim. Eu não sinto. O que eu faço? Não vamos falar da raiva, não. Vamos mudar o tema. Vamos falar da tristeza, da desesperança, do desânimo. Vem a tristeza, né? Que é uma das emoções básicas. O que eu faço? O que eu faço? Aí é uma escolha. Eu vou pensar triste. E eu vou retroalimentar essa emoção. Vocês perceberam isso? Porque nós temos a emoção que é assim como o amor. A gente sempre fala muito das emoções mais negativas, mas no momento de prece, quando nossos espíritos generosos nos envolvem em luz, de repente nós nos tornamos amorosos. A gente quer o bem de todo mundo, não é? É da mesma maneira que funcionam as emoções perturbadoras. Nós, com o nosso pensamento, aí sim, aí vem a cognição, que eu começo a imaginar um monte de coisa. Olha, a imaginação vem das minhas ideias, das minhas comparações, das minhas formulações, que são de fato conscientes. Mas a emoção é inconsciente. Mas ela vai dar o tom do meu pensamento. Vocês entenderam isso? E aí, quando o meu pensamento vai ficar se remoendo, né? E a gente fala assim, fica remoendo essas ideias, na verdade a gente está remoendo a emoção. E a emoção vai qualificar o meu perispírito, porque hoje nós estamos falando de perispírito. É o primeiro fluido a ser qualificado pelo meu pensamento, pelas minhas emoções, pela minha vontade. É o meu perispírito. Ora, se eu reencarnei simples e ignorante, e aí eu estou com o meu perispírito ainda muito grosseiro, não é? Porque, vejam, no primeiro momento, e aí é interessante a passagem que o Celso leu, do manjar. Num primeiro momento, o que a gente faz? A gente vai sobreviver, é da boca, né? É da mão para a boca. A gente precisa comer. Depois é que nós vamos nos aprimorando. E aí, cada reencarnação, qual é a nossa tarefa nas reencarnações? Qual é? Qual é a tarefa? Não é? Não é melhorar? E sem a reencarnação, eu não vou ter condições de melhorar. E aí eu vou automaticamente, pela lei de Deus, melhorar no sentido fluídico a qualidade do meu perispírito. Percebem a conexão com o meu desenhozinho? Pode falar. Como é que é teu nome? Sandro, tudo bem? Sandro. Boa noite. Eu gostaria de saber, em relação, se não estaria aí a chave da vigilância e orar em relação ao agravamento que sai do inconsciente reativo do corpo contra a vigilância daquilo que tem que transformar. Exatamente. Em relação da renúncia de si mesmo, carregar sua cruz e transformar e nascer de novo. Exatamente. Exatamente isso. Mas isso é teórico para nós. Porque o que a gente faz? A gente deixa aí a emoção perturbadora, né? O ciúme, a raiva. Aí a gente começa a fantasiar. Aí a gente começa a se sentir perseguido, a gente começa cada um vai ter a sua própria redação. Mas aí é que seria o vigiar e orar. Porque nós não temos como ainda, né, não estarmos suscetíveis a esses gatilhos do inconsciente. Até porque as nossas emoções, elas servem para muita coisa, né? Senão não existiriam. Aí, quando chega no meu sentir, né, alguma dessas emoções, eu deveria fazer isso. Jesus nos ensinou lá, ó, vigia e ora. Por que vigia? Se é para vigiar, porque você tem consciência. Sim, agora tem um Essa detalhe, é a grande diferença. O orar e vigiar não é um momento. É um condicionamento que você adquire por praticar isso em todos os instantes, principalmente nos momentos que você não está sendo aferido, está atestado, entende? Envolvido por um problema. Porque se você for usar só na hora que acontecer essa eclosão dessa emoção, tá? Você não consegue.
Existe eu queria que vocês entendessem o seguinte: existe o momento de prece e existe o estado de prece. O momento de prece é aquele que você faz em alguns instantes, ora e tal, depois continua a tua vida. O estado de prece é um momento, é uma postura que você vivencia desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É diferente. Esse é o orar e vigiar e que dá certo. É isso que a gente está tentando aprender. Nós não sabemos fazer isso ainda. Porque a nossa vibração, ela ainda é muito contaminada por esses fluidos que eu estou falando, que são os que predominam. Aliás, não sou eu que estou falando isso, os espíritos falam isso. O Gabriel Delane fala isso, o Leon Denis fala isso no Depois da Morte, o Gabriel Delane na Alma Imortal, o Kardec fala isso na Gênese, fala no Livro dos Espíritos. Então, veja bem, se nós estamos num ambiente de prece, que é uma casa espírita, ou qualquer outro templo em que as pessoas se reúnam para o bem, sem instituição religiosa, qual é a qualidade daqueles fluidos daquele ambiente? Muito melhor do que talvez assim que eu saí ali na rua, não é verdade? Por que aqui na casa espírita existe de fato, e aí vocês podem perguntar para vocês mesmos, existe uma possibilidade de nós nos sentirmos um pouco mais harmonizados. Aí, esse ambiente aqui, ele está todo preparado o tempo inteiro, porque aqui se vive prece, se vive de falar coisas boas. Apesar de nós ainda não estarmos 100% nessa sintonia, o nosso coração é honesto. Se ele é honesto, ele está impregnando aqui de qualidades boas. Ora, eu estou num planeta de prova e expiação. Olha a qualidade do fluido de prova e expiação. Você abre a internet, já vem aquele jorro de raiva, de sentimentos extremamente superficiais, grotescos. Então, vocês conseguir fazer esse estado de prece num planeta de prova e expiação, né, eu acho que esse é o caminho e o ideal que nós estamos buscando. Mas isso não é simples. Mas a gente tem que começar de algum lugar. Ora, se a gente começa de algum lugar, olha a percepção que eu tive hoje. Poxa, é verdade, hein? É mesmo, olha só. Eu fico triste, essa coisa me toma e eu então dou margem para essa tristeza, para esse desânimo, para essa desmotivação, para esse sentimento vitimista, eu me sinto a pior pessoa, injustiçada. Mas isso sou eu que estou fazendo, a partir de uma emoção que foi deflagrada. Mas eu estou usando a minha vontade, a minha cognição. É aí que sim, nessa hora eu vou falar, puxa, olha aí, eu posso interromper esse fluxo. Mas para isso você tem que querer, estar determinado. Eu pergunto a vocês, mas tem horas que a gente está determinado a não sentir raiva? Tem horas que a gente não está determinado a não sentir raiva. A gente se deixa tomar por aquilo ali. Porque o nosso automático ainda são as emoções perturbadoras. Ora, como é que eu vou resolver isso? Admitindo, né? Não adianta eu negar que eu não tenho esses gatilhos que me assolam. Isso não adianta, isso é tapar o sol com a peneira, isso é se enganar. E a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para entender como que a lei funciona, mas como que a lei funciona no sentido da verdade. Então, cada um aqui vai entender o significado disso aqui que os espíritos estão nos ensinando e vai servir dependendo do estado de espírito e da vontade de cada um de nós. Ninguém aqui tem uma fórmula para dar, mas os espíritos têm a luz a nos iluminar. Olha quanta luz isso aqui. Olha quanta luz que se tem quando se estuda fluido. Quando se estuda magnetismo, as leis universais, o perispírito, a lei de causa e efeito, os milagres que não são milagres, o poder do pensamento. E isso é um tesouro que nos foi dado e que a gente precisa saber usar. Ora, mas cada um com seu cada um. Né?
talvez eu esteja aqui falando e por mais tempo do que alguns de vocês eu posso ter lido ou estudado, mas talvez um aqui possa estar aproveitando muito mais do que eu, porque vai aplicar. E eu estou só na teoria, né? Supostamente falando. Então é isso aí. Você quer falar mais alguma coisa? Sem dúvida. Isso é um exercício. Isso aí, vamos lá. Agora nós vamos passar a falar sobre algumas propriedades do perispírito, né? Nós retiramos isso do livro do Zalmino Zimmermann. Acho difícil falar esse nome, mas é isso mesmo. Zalmino Zimmermann. Chama Perispírito esse livro. Bom, exatamente por ser fluido, o perispírito vai ter inúmeras propriedades, exatamente até para cumprir a função que ele tem de ser o intermediário entre o corpo e o espírito, e a alma. Então ele precisa ter várias atribuições, várias funções. Ele tem que ter isso para a gente poder se movimentar na matéria e se movimentar no plano espiritual, depois que perder o corpo. Então vamos lá. Ponderabilidade. O corpo espiritual em si não apresenta um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumentação até agora conhecida. Ou seja, não tem como pesar o perispírito nos instrumentos terráqueos que nós temos. Assim, sob o aspecto físico, seria praticamente imponderável. Ora, com a explicação que eu dei anteriormente, fica muito claro que o perispírito do espírito superior é muito mais leve do que um espírito fantasminha, não é? Não é lógico isso? Então, se eu agrego pelo meu pensamento elementos grosseiros, o meu perispírito ele vai estar mais denso. É porque faltam palavras para a gente poder expressar qualificações e estados do perispírito. Então a gente tem que usar as mesmas referências da matéria. Mas está entendido isso? Ele é imponderável porque o nosso peso material é totalmente diferente, mas ainda assim existem diferenças entre as qualificações dos espíritos em relação à sua qualidade fluídica do corpo espiritual. Ok? Então vamos prosseguindo. Mais uma propriedade do perispírito: luminosidade ou irradiação. Isso aqui é bem interessante também. Como muitas outras características, assim como a luminosidade, também desponta como característica particular de cada espírito e seus condicionamentos morais evolutivos. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam ou enfraquecem a condição de luminosidade do espírito. Com tudo que foi falado aqui, dá para a gente deduzir, não dá? Ora, se o meu espírito é grosseiro e se ele está cheio de material também grosseiro, que vai adensar e vai fazer com que ele fique mais pesado do que outros perispíritos, você acha que esse perispírito vai brilhar? Não, porque a luminosidade está em relação com o grau de evolução do espírito. E esse grau de evolução coloca os espíritos superiores numa relação diferente de funcionamento do seu fluido. Porque apesar de ser o mesmo fluido grosseiro, ele está disperso de elementos deletérios. Cada vez mais ele está o quê? Próximo dessa matéria, que é a matéria por excelência, destituída das suas qualificações negativas. Eu sempre venho na minha cabeça uma palavra que eu nem sei se ainda se fala, que é cangalha. Eu me lembro quando eu era criança, que a gente via aqueles balões, né, que tinham aquelas cangalhas, aquele monte de troço pendurado. E eu sempre me lembro que alguém falava assim: não vai subir, essa cangalha está muito pesada. E sempre que eu estudo isso aqui,
me vem essa imagem, né? Como se fosse um balão cheio de cangalha que não deixa o balão subir e fica cada vez mais pesado e mais próximo. Essa é a imagem que eu consegui fazer. E naturalmente não é nenhuma coisa que eu busco, não, mas é muito engraçado. E aí toda hora que eu vou falar cangalha, eu vou pensar assim, como ninguém vai entender nada, porque eu estou chamando isso de cangalha. Mas é por isso, essa é a minha imagem visual quando eu faço, né, uma analogia da minha imaginação. Vamos prosseguir. Penetrabilidade, capacidade de atravessar barreiras físicas. Ora, o Celso comentou, e a Enir comentou isso também na aula dela, que a matéria é sempre energia. Então, a gente está vendo aqui uma madeira compacta, sólida e um material inorgânico, né? Não tem vida, não é isso? Não tem vida. Só que os átomos que estão na essência da construção desse elemento, eles por si mesmos, eles são espaçados. Então é possível sim que um perispírito passe por aqui. E aí, quanto mais evoluído, repare o seguinte, quanto mais nós evoluímos, maiores características e mais possibilidades o nosso perispírito tem. Desde essa luminosidade, que é o movimento molecular intenso, e só realmente os que estão bem mais elevados que os têm, e eles também têm mais possibilidades de fazerem essa caminhada, essa travessia através dos elementos materiais. Inclusive, esses espíritos muito grosseiros, muitos deles, eles não passam na porta. Eles ficam esperando alguém abrir a porta para eles entrarem. Por não? Não. Ghost. Exatamente. Exatamente. Uhum. Me lembra aquela também. Tentativa, ele treinando para passar, né? Exatamente. E não conseguir. Sempre me lembra. Eu também me lembrei disso quando eu estava estudando. Podemos prosseguir? Mais uma propriedade. Visibilidade. O perispírito é normalmente invisível nos espíritos encarnados. Os desencarnados menos evoluídos percebem os perispíritos dos seus pares e dos espíritos, que lhes são inferiores. A visibilidade é comum nos espíritos superiores. Então, reparem, todas as características, elas são aguçadas, aumentadas, na medida em que o nosso perispírito evolui. Quem já estudou as obras do André Luiz sabe bem do que eu estou falando, né? Quando ele vê pela primeira vez, se eu não me engano, no livro Os Mensageiros, que ele faz uma prece e ele vê o movimento do seu chakra ser iluminado exatamente pela movimentação da prece. Porque no plano espiritual, mais do que aqui, inclusive, fica muito visível a interação e a interferência do nosso pensamento no nosso perispírito. Nós vamos chegar lá. Nós estamos aqui para chegar lá. O nosso perispírito iluminado. Todos nós. Aqui eu trouxe a imagem de Fátima, porque existem alguns espíritos que conseguem fazer com que o seu perispírito fique, né, espíritos superiores, fique visível com intenção definida. E foi o caso de Fátima, que ela apareceu algumas vezes para os 3 portuguesinhos. E ela, né, teve as razões essa entidade teve suas razões para ter ali essa função e essa transcendência. Então, isso é uma maneira do espírito, quando ele deseja ser visto, ele pode fazer isso sim. E os espíritos mais grosseiros, como eu já falei aqui, exatamente até por serem mais grosseiros, nós que somos um pouco mais sensíveis, a gente sente também o impacto, né? E às vezes até a percepção, né? Às vezes fala, nossa, viu um vulto, né? Quem nunca falou, viu um vulto? E às vezes passou mesmo um vulto ali e não tem como não ser um espírito de uma característica mais inferior. Mas percebem, isso aqui não é milagre. E até hoje é dado pela igreja, e veja, eu não estou aqui contestando absolutamente nada, eu só estou mostrando que isso aqui é um fato real
que foi dado como um fenômeno místico, um fenômeno de milagre, né? E nós da doutrina espírita entendemos que isso é perfeitamente possível. Com que lei? Qual lei? A lei dos fluidos. Esse espírito, de alguma maneira, e provavelmente não sozinha, né, ela conseguiu fazer com que ela ficasse visível para esses três, que obviamente eram médiuns. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Continuando as propriedades do perispírito. Tangibilidade. Sendo o perispírito também matéria, poderá, com o devido apoio ectoplásmico, tornar-se materialmente tangível no todo ou em parte. Vejam que aqui a gente tem uma figura do Chico Xavier e um médium. É o Peixotinho, Enir, essa imagem? Eu acho que é o Peixotinho, mas não importa. É um médium de efeito físico que está deixando, né, através das suas narinas, da boca, escapar uma matéria fluídica grosseira misturada com o fluido vital nosso para fazer uma materialização num perispírito de um espírito desencarnado. Compreenderam isso? Isso aqui é um fenômeno mediúnico. Alguns médiuns são capazes de doar esse tipo de material. Uns muito, outros menos. Inclusive nos tratamentos de cura, né? A gente não fala cura, mas tratamento espiritual, muitas vezes os espíritos se utilizam do ectoplasma, ainda que não esteja materializado, mas envolto no fluido magnético, nosso fluido vivo, para tratar os doentes e os enfermos do plano espiritual e os encarnados também, né? Então, nesse caso aqui, como a gente está falando da propriedade do perispírito, a gente está falando da tangibilidade, que é possível. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas é muito interessante no livro A Alma Imortal, do Gabriel Delany. Ele fala muito de umas experiências do químico inglês William Crookes. Vocês já leram alguma coisa sobre isso? O William Crookes era um químico, inclusive ele descobriu o estado radiante da matéria, mas ele fez inúmeras experiências desse tipo. Então existia um espírito que ela mesma se definiu como Florence Cook, que se materializava, e eles fizeram inúmeras experiências. E ali nesse livro Alma Imortal, o Gabriel Delany traz vários relatos que o William Crookes fez, inclusive assim, moldes de gesso, né? O espírito pisava na cera, se eu não me engano, e eles faziam inúmeras experiências até de fotografar, porque o espírito se utilizava de um ectoplasma de uma médium que doava e se materializava. Leiam lá, é bem interessante. E aqui, uma das propriedades do perispírito é a sensibilidade magnética. Isso aqui nos interessa especialmente porque está totalmente relacionado com o fluido magnético, com o passe, com o tratamento espiritual, com a mediunidade e etc. Com efeito, devido a ela, a essa sensibilidade, torna-se o espírito suscetível às influências da energia ambiental que o envolve, inclusive a questão das afinidades, que foi a pergunta anterior, tá? É graças a esse potencial de atração e repulsão que o perispírito tem essa sensibilidade magnética, que faz também essa função, né? Dá ao perispírito essa característica. E é essa propriedade que ele permite absorver, assimilar e também transmitir a energia espiritual que capta ou recebe, ou seja, funciona tanto para doar quanto para receber, e para captar e receber. Exemplo precioso, nós aí deixamos em negrito, é o processo do passe, porque é exatamente essa característica do perispírito que vai dar possibilidade a esse fenômeno de transfusão, de transferência de fluidos que nós realizamos no passe, tanto quem dá quanto quem recebe, né? Ali está totalmente envolvido o magnetismo e essa força fantástica que é dessa característica perispiritual também.
Então, exemplo precioso é o processo do passe, o espírito acumulando energia e estimulando a sensibilidade do médium, conjuga suas forças com a deste, psíquicas e vitais, para a transmissão dos recursos de cura. Então, aqui já está dando uma deixa, né, provavelmente para a sua aula da semana que vem, que o passe ele vai funcionar como uma comunhão de energias. O espírito que está responsável por aquela tarefa, ele também está doando. E ele está associando os fluidos do médium, que nós temos o fluido vital, não esqueçam disso. Nós, encarnados, temos o fluido vital. No plano espiritual, os espíritos também têm o seu magnetismo, a sua força magnética, porque é uma característica do perispírito, mas não tem fluido vital. E uma das características do passe de encarnado para encarnado é a doação do fluido vital. E muitas vezes os espíritos fazem o recolhimento, né? Eles recolhem o material ectoplásmico, eles recolhem aí aquele produto do fluido vital junto com o magnetismo espiritual e levam nos hospitais, levam aonde a gente está orando para os enfermos. É assim que se dá, né? A gente não fala tanto no passe à distância, no tratamento à distância, é assim que se dá. Não é milagre, é trabalho árduo, tanto dos médiuns que estão se dedicando ali naquela doação, quanto dos espíritos, que são os que mais trabalham, né? Vamos falar a verdade aqui. E fazem, então, essa transmissão de fluidos de um ambiente para outro, e às vezes distâncias imensas, porque para eles isso não é obstáculo, né? Oi. Uhum. E todos os outros, né? Guerras também, né? Enfim, na verdade a humanidade está sempre precisando muito. Pessoal, eu falei o contrário, o encontro, o ENEF, né? O encontro da família espírita, que é promovido, né, por diversas casas, né, os núcleos aqui em Petrópolis, aliás, no nosso estado inteiro, né, onde exatamente tem esse objetivo, entre outros, né, que se estuda também, mas de aproveitar esse momento e não de recolher esse material em ajuda, né, ainda mais naquele momento, né? Mas eu respondi entendendo isso mesmo. Desculpa. Não, eu só queria dizer que em outras circunstâncias os espíritos também recolhem, por exemplo, regiões de guerra ou de embates, né? Provavelmente existem pessoas de boa vontade orando e aí eles também recolhem para diminuir um pouco aquele ar, né? Aquela psicosfera pestilenta, grosseira, que aqueles elementos ali funcionam por causa da vibração dos que estão ali, né? Aqui, eu adoro essa imagem, já deu para notar, né? Aqui é justamente para simbolizar esse passe magnético, né? O passista, né? O magnetizador, que de fato ali era o nome na época. Isso aqui é uma imagem da época do Mesmer, né? Que é século XVIII. Mesmer é século XVIII. E ali também eles faziam esses desenhos porque foi uma onda, né? De magnetizadores. Vários estudavam, faziam essas aplicações. Na ocasião não tinha interferência de espíritos. Eles usavam apenas essa força que promoviam ali através dos magnetizadores, que de fato, olha lá, tá vendo? Olha os fluidos saindo ali das mãos. E essa imagem é de um jornal da época. Eu nem sei se a gente pode chamar de jornal, mas uma publicação da época. Continuando, a expansibilidade. O perispírito pode expandir-se, aumentando, inclusive, o campo de percepção sensorial. É a expansibilidade do perispírito que faculta o processo de emancipação da alma. Expandindo-se, o perispírito pode chegar a um estado inicial de desprendimento em que a percepção se torna acentuadamente mais aguda. Esse expandir dá a impressão que ele vai alargando, não é? Não é isso que a gente... Não é essa a impressão que a gente tem?
expandir, parece que o perispírito vai alargando, não é isso? Essa expansão, ele quer mostrar o deslocamento, olha a imagem. Expansão perispiritual é o deslocamento. É claro que há aí uma expansão por ser uma matéria mais etérea, né? Existe um afastamento e, obviamente, porque está reencarnado, nesse caso aqui, a gente pode perceber que é um deslocamento. Então, a expansão perispiritual é a possibilidade que o perispírito tem de se descolar um pouco do corpo físico. Lembram quando eu dei a explicação do coma? É isso aí. É a expansibilidade do perispírito. Olha a próxima imagem. Olha isso. Isso é uma imagem simbólica de quê? De uma experiência de quase morte. O que é a experiência de quase morte? Se não isso. É um desprendimento do perispírito que, mais lúcido do que o habitual, vai fazer algum tipo de vivência e essa vivência vai se registrar também no elemento material, na consciência, na memória material. E ele é capaz de narrar. Mas essa experiência, o corpo dele está lá. Ó. Muitos deles estão em coma, inclusive. E eles têm a experiência de quase morte. Vocês já ouviram falar, né? A maioria conta que viu uma luz, que viu um túnel, que viu alguém da família desencarnado, o avó, enfim, cada um conta uma história. Mas isso é por causa da característica do perispírito que pode se deslocar do corpo físico. Inclusive, quando a gente dorme, a coisa funciona assim. Okay? É assim que funciona. O nosso perispírito se expande. E uma outra coisa que eu acho bem importante falar aqui é o seguinte. Todas, ou a maioria das experiências de quase morte narram feitos assim, iluminados, né? Ou no mínimo apaziguadores. Mas existem experiências de quase morte muito difíceis e dolorosas também. O que vocês acham que faz a diferença? Por que uns têm experiência de quase morte positivas, construtivas, e outros têm experiência de quase morte dolorosas, assustadoras? Por quê? Oi? Qualidade dos fluidos. Por quê? Quem é que dá a qualidade aos fluidos? O próprio espírito. É o próprio espírito. Então, a nossa possibilidade de deslocamento e afinidade no plano espiritual é totalmente proporcional à qualidade moral e à minha irradiação fluídica da minha matéria mental, né? Do que eu produzo a partir das minhas emoções e dos meus pensamentos. E isso acontece quando nós dormimos também. Agora vamos mudar. Vamos falar um pouquinho. Deixa eu beber uma água. Peraí. Vamos falar um pouquinho dos centros de força. Olha, eu caprichei, viu? Vocês vão ver. Os centros de força, cada um mais lindo que o outro. Mas vamos ao que interessa. Vamos à teoria. Tudo isso aqui que eu retirei para falar dos centros de força está no Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, que fala sobre o corpo espiritual. O André Luiz, nesse capítulo, especificamente, ele vai falar sobre o perispírito e os seus chakras. Leiam lá. Então, o que o André Luiz vai nos dizer? Estudado no plano em que nos encontramos, eles espíritos, tá? O André Luiz falando aqui. Então, ele está falando do plano espiritual, que é o plano que ele está. Estudado no plano em que nos encontramos, na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual ou psicossoma se apresenta com os centros vitais que a ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Prestem atenção na palavra por enquanto. Isso sinaliza que em algum momento
a ciência vai chegar a esse corpo espiritual e ao seu funcionamento. Kardec já diz isso, e aqui ele reforça mais uma vez o André Luiz. Vamos lá. É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos, relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário. O centro coronário é o principal chakra. É o chakra que fica aqui na coroa, né? Por isso coronário. Instalado na região central do cérebro, sede da mente. Centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Então, estejamos nós encarnados ou desencarnados, nós temos um centro vital, que é o centro coronário, que vai fazer exatamente a organização do nosso campo fluídico. Nós todos aqui, imagino, já ouvimos falar na expressão de chakras alinhados, né? Chakras são os centros de força. Os chakras alinhados são assim, olha só. O nosso é assim. Aí é que está. Essas imagens que nós reproduzimos aqui, e que são as que a gente geralmente vê na internet quando a gente coloca lá centros de força ou chakras, mostra sempre essas figuras totalmente organizadas. Vejam que os chakras, né, e até a posição que eles se mantêm, né, aqui na outra imagem também é a mesma coisa. Tudo perfeitamente alinhado. Esse é o nosso ideal. Esse é o nosso ideal. Agora, o chakra principal, que vocês podem perceber, né? Aqui, olha, tá vendo? Ó, essa luz violeta, esse é o coronário. O coronário, ele vai organizando todos os outros chakras. E ele fica no alto da cabeça, porque a função dele é pegar, captar as vibrações divinas do plano superior. Então, nós temos um elemento no nosso corpo perispiritual cuja a função é essa. Só que a nossa maneira de lidar com as coisas são ainda dificultadas para que a gente consiga essa harmonia. Mas o potencial nós temos. O potencial, como filhos de Deus, nós temos. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Vamos lá. Eu já li essa parte de baixo aqui? Já? Ah, sim, já tinha passado. Agora nós vamos falar um pouquinho deles, né? O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito. Então, a nossa conexão principal com o nosso perispírito, né, de mente, alma, a nossa conexão principal vai ser justamente pelo coronário. Esse coronário, ele vai organizar todos os outros centros vitais. Ora, se eu estiver vibrando de forma negativa, eu não vou estar conseguindo fazer uma conexão harmonizada, uma energia harmonizada, e eu desarranjo esse meu sistema de interligação dos centros vitais, porque eles se interligam, eles estão relacionados por ordem e organização do centro coronário. Ora, quem rege o meu centro coronário? É minha alma, é o meu ser inteligente. Porque lembram que o corpo perispiritual é matéria? Então, se é o elemento inteligente que vai qualificar tanto o perispírito quanto a psicosfera, é o meu elemento inteligente. E essa conexão vai ser direta com o centro coronário. Essa harmonia que a gente vê aqui nessas figuras tão belas, elas são, como eu já falei, o nosso ideal. Mas nós ainda
oscilamos. Talvez, em algumas circunstâncias, quando a gente está num trabalho do bem, ou numa prece de fato devotada, colocando ali todo o nosso amor, nessa hora, nós provavelmente conseguimos uma harmonização nesses centros vitais que se interligam. Mas no nosso dia a dia, provavelmente, nós temos desarranjos no nosso centro vital. E a prova disso é que nós adoecemos. Se os nossos centros vitais estivessem sempre organizados, harmonizados e belos, como a gente vê aqui, nós não adoeceríamos, ou adoeceríamos só, única e exclusivamente, pela degenerescência da matéria física. Nós ainda não temos essas condições. Por isso que estudar também nos auxilia. Porque, ora, eu preciso entender que tudo isso que eu estou falando aqui, e estudando e percebendo, depende única e exclusivamente de mim. Não depende do passista que está me dando passe. Não adianta eu ir tomar um passe achando que o trabalho inteiro é do passista, ele que se vire aí para organizar meus chakras. Não existe isso. Muito pelo contrário. É a nossa disponibilidade nesse momento para fazer esse arranjo, essa harmonia, que vai de fato fazer a diferença. Nós precisamos disso. Vejam como a coisa é da nossa inteira responsabilidade. Por isso que nós somos deuses, né? Lembra do primeiro slide da primeira aula? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. O potencial nós temos, mas ainda nos desorganizamos em acreditar, ou em entender, ou nos esforçar, porque toda essa conquista é esforço. Aí vamos dar sequência falando dos outros chakras, né? Dos outros centros vitais. O centro cerebral, ou frontal, tá? Contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais. Então vejam que eles têm uma hierarquia. Né? Uma hierarquia de cima para baixo. Primeiro é o coronário, depois nós temos o centro cerebral ou frontal, com influência decisiva, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo. O que significa isso? É um monte de palavra estranha, né, num pedaço de papel. Isso significa o seguinte, que a minha harmonia física, ela sempre vai depender do meu espírito e vice-versa. Vejam, é a mesma matéria. Os centros de força ficam no perispírito, que tem origem na mesma matéria que o meu corpo físico e que é diretamente qualificado pelo meu espírito, pela minha vontade, pelo meu sentimento. A quem detém a responsabilidade da saúde, da harmonia, senão nós próprios? Isso é da lei. Por isso que a gente não precisa mais se preocupar, como antigamente nos preocupávamos, né? E às vezes no nosso inconsciente ainda tem essas imagens, essas figuras simbólicas, é que a punição e o castigo, a punição e o castigo. Tudo isso aqui respeita uma lei de harmonia. Deus não precisa lá ficar anotando as cruzinhas vermelhas e as cruzinhas azuis nos nossos créditos. Ele não precisa fazer isso. Ele já nos deu, já nos concedeu leis magnânimas e belíssimas que harmonizam o universo. Isso é tão bonito, isso é de uma beleza, né? Que por si só esse conhecimento deveria despertar em nós uma fé mais consistente. Vamos continuar investindo, né? Depois nós temos o centro laríngeo, que controla a respiração e a fonação. Então, cada um desses chakras vai ter um referencial nos plexos. Os plexos são os conjuntos nervosos que vão fazer funcionar o nosso corpo físico. E a gente vai ver a referência daqui a pouco, tá? E o centro cardíaco, dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base.
Cada chakra, então, vai ter o seu ponto de referência. Aí, de novo. Isso aqui somos nós amanhã. Somos nós amanhã. Vamos dar sequência. O centro esplênico, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, né, o esplênico, o vaso, né, dentro das variações de meio volume sanguíneo. Então vejam que esses chakras, eles têm papel fundamental no nosso corpo físico, no nosso sistema orgânico. E vice-versa, né? O nosso corpo vai interferir também nos chakras. O centro gástrico, responsabilizando pela digestão, absorção dos alimentos densos ou menos densos, que de qualquer modo representam concentrados fluídicos penetrando-nos a organização. O centro genésico, que é o chakra básico, o sétimo chakra dentro dessa organização, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou estabelecendo estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização das almas. Aí eu trouxe aqui uma imagem que eu acho bem característica, né, já de todos os chakras, né? O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o básico, o genésico, né? E aqui também a referência da outra imagem. E aqui eu trouxe para vocês a referência dos plexos, ou seja, das inervações mesmo, né, da nossa constituição nervosa, simpática e parasimpática, que vão fazer funcionar todo esse sistema. Então vejam que interessante, aqui são os plexos, ou seja, constituídos no corpo físico. E os centros vitais, o tempo inteiro, olha lá a correlação. Ó. Coronário, né? Aqui a gente tem o laríngeo, que tem os plexos, não sei se vocês conseguem ler, eu consigo ler aqui, tá vendo? Olha, os centros e as glândulas endócrinas são organizadas por esses centros vitais. Daí, tamanha importância do nosso pensamento, quando a gente fala, nós podemos nos trazer saúde, nós podemos realizar isso, nós podemos realizar aquilo. Podemos. Está aqui, ó. Está aqui. Quando nós tivermos, de fato, a certeza, a vontade firme e a crença de que nós somos deuses. Porque, por enquanto, nós não acreditamos nisso. Acreditamos? Nós acreditamos? Bom, aqui a gente já está no final. Antes da gente passar para cá, alguém gostaria de fazer alguma pergunta relacionada a esse chakra? Ou Celso, Enir, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre os chakras? Ficou devidamente claro? Principalmente essa correlação dos chakras perispirituais com os plexos nervosos são importantes para a gente entender como que funciona a nossa dinâmica. Porque, na verdade, nós somos um só. Né? Quando estamos reencarnados, nós somos espírito, perispírito e corpo. E quando estamos no plano espiritual, somos espírito e perispírito. Porque o nosso perispírito nos acompanha. E o perispírito é um órgão extremamente complexo, né? É um corpo, melhor dizendo, extremamente complexo, com funções completamente, absurdamente sofisticadas, que a gente não tem nem noção, a gente não tem nem como entender isso. Ela quer fazer uma pergunta. Não sei se está ligado ali, eu acredito que sim. Ao longo da nossa vida, né, a gente vai percebendo que porque assim, o que a gente ingere de alimento vai influenciar em todo esse processo, né? Porque o alimento ele atua no físico, o alimento na matéria, mas ele também tem uma atuação no corpo espiritual, né? Essa questão, assim, a minha pergunta vamos ver se eu consigo fazer claro. Por que às vezes você vai passando o tempo, você vai envelhecendo, né? E alguns alimentos o seu corpo já não vai mais aceitando.
não sei se eu estou me fazendo clara, assim. Por exemplo, carne vermelha, determinados alimentos mais pesados, gorduras, não sei. Eles influenciam nisso? Isso tem a ver com a nossa evolução da matéria e do espírito e matéria, enfim, a questão alimentar. Bom, eu acho que eu não tenho como responder a sua pergunta como 2 e 2 igual a 4. Mas tu entendeu? Eu me fiz entendi. claro? Ou fui meio... Não, foi claro. Eu vou tentar responder, mas eu estou dizendo que eu não tenho como responder 2 e 2 igual a 4. A gente tem aí alguns aspectos. Primeiro aspecto é, de fato, os alimentos começarem a sobrecarregar fisicamente o sistema. Então, por exemplo, se você, jovem, podia comer uma feijoada às 11 horas da noite e depois dormir, e hoje em dia você não consegue nem comer uma sopa um pouco mais gordurosa, isso pode ser do próprio sistema. Agora, eu entendo que você está dizendo que de repente uma necessidade de comer carne vermelha ou de comer alimentos mais pesados poderia ser uma alteração perispiritual da sua constituição mais evoluída. Eu acho que isso é muito relativo. Eu acho que isso a gente teria que ver caso a caso, né? A gente não, porque isso aí, no plano espiritual, eu acho que é mais fácil responder, porque nós estaremos vendo a qualidade do perispírito. Na matéria, a gente não tem como ver a qualidade perispiritual. Então, pode ser, talvez, sim, uma necessidade já até de mais leveza na ingestão, né? Porque o perispírito talvez já esteja um pouco mais etéreo, mais delicado, mas pode ser que seja só uma questão do sistema, né? Do sistema digestivo já cansado, vamos dizer assim. Porque se a gente pensar, né? Quando começa você a estudar, olha a nossa responsabilidade, né? De repente eu me dei conta o que eu estou fazendo nesse seminário e me abriu um leque de coisas mesmo, assim, de pensar, né? Pensar, procurar. Então, a ideia é essa. Né? E você vai buscando mais, querendo mais, né? Lógico. Se tudo... Isso aqui é só o aperitivo. Se toda a matéria, né, ela tem energia, né, a lei, né, como o Celso falou, energia, magnetismo, a carne do animal não é para polemizar, não, tá, gente? Quem come, quem não come, não é nada disso, não. Também tem a sua energia. Sim. Ali é colocada a energia de um sofrimento, sim, né? Então eu estou pensando neste sentido. O André Luiz fala isso no né? Não é para tem que deixar ou não de comer carne, né? O que você falou. Não tem como a gente mensurar isso. Se é elevação espiritual não comer certas coisas. Mas se a gente pensar dentro desse campo energético, né? Tem um sofrimento ali envolvendo o animal, enfim. Tem. E nós, ao ingerirmos, estamos ingerindo também, não sei. Sim, o André Luiz fala isso num dos livros dele. Inês, falando um pouquinho sobre a pergunta dela, no livro Diretrizes de Segurança, do Divaldo e do Raul, lá narra, né? Porque a questão é, será que quem come carne, ou posso, né, fazer a ingestão desses alimentos, tenha menos evolução do que aquele que não faz mais uso? Então ele lá deixa bem claro um exemplo, que Chico Xavier comia frango todo dia e Hitler era vegetariano. Então a gente tem que entender, né, que a espiritualidade é uma outra coisa também, né? Podemos prosseguir? Bom, então agora a gente vai falar das marcas e memórias de uma maneira bem rápida, né? Só para não deixar de tocar no assunto, mas só esse tema aqui daria uma outra aula específica para mostrar exatamente como que esse mecanismo funcionaria em termos de registro perispiritual. Então vamos lá. O perispírito, ele vai sempre fazer registros de memória orgânica e psíquica. Isso aí, o Gabriel Delane fala isso, o Leon Denis fala isso, os espíritos falam isso, os estudiosos que se dedicam a pesquisar o perispírito, o André Luiz fala isso nos livros dele. O perispírito
além de todas as suas funções, ele também é sensibilizado na sua memória orgânica e psíquica. Só que ele precisa de algumas características, alguns elementos para fazer esse registro. E os elementos, né, as características que precisam existir para que esse registro se habilite, se de fato se dê, é a intensidade do registro da onda, do sinal que é percebido, tanto internamente quanto externamente, e a duração. Ou seja, tem que ter ali alguma coisa para que esse registro se faça. E aí, isso aqui é do Gabriel Delany, tá? Evolução anímica. Então, ele descreve da seguinte maneira: a intensidade é uma condição de tipo assaz variável, mas faz-se preciso um mínimo para que se verifique a percepção. Então, para que o espírito perceba alguma coisa, para que registre alguma coisa a nível de memória, tem que ter minimamente uma intensidade. Aí ele dá um exemplo, olha, nós não ouvimos os sons muito brandos, não é? Se alguém aqui tiver com algum elemento, algum celular, alguma música tocando baixinho dentro da bolsa, essa onda não vai chegar até mim. Eu não vou perceber com os meus sentidos essa onda. É isso que ele quer fazer de uma analogia aqui, tá? Temos logrado meios de diminuir, graduar a intensidade graças ao invento de aparelhos que nos aumentam os sentidos, quais o microscópio, que favorece a visão de um micro com as lentes de aumento, e também o telescópio, que favorece com que possamos enxergar aquilo que está muito distante, que normalmente não veríamos. Aí ele fala, né, o telescópio, o telefone, etc. Todos são inventos que favorecem o aumento da intensidade para que essa percepção se dê. É por não guardar a intensidade constante que as percepções diminuem insensivelmente, até não mais poderem ficar presentes ao espírito, caindo assim abaixo dos domínios da consciência. Resumindo, o que ele quer dizer aqui voltando um pouquinho no que eu já falei, o perispírito, ele vai dar, o perispírito vai funcionar como um fio condutor, tá? O meu espírito não tem acesso à matéria, ele não tem. Então, eu estou enxergando pelo meu campo visual. E aí, essa decodificação e esse registro, essa memória, é o meu eu pensante, o meu ser, quem está fazendo essa percepção. Ora, essa percepção só pode se dar porque os meus órgãos físicos, eles têm a qualificação para sensibilizar o perispírito, e o perispírito, então, consegue fazer com que a percepção chegue e o espírito, então, consiga entender visualmente aquele cenário. Se a gente apagar todas as luzes, não vai ser possível a percepção e, obviamente, não vai ser possível a memória. Ora, se eu não sinto, se eu não cheiro, se eu não percebo, se eu não tenho tato, eu vou registrar que memória? Nenhuma. Entenderam como é que funciona? Tem que ter alguma intensidade para poder fazer um registro de memória. E essa intensidade, nesse caso, a gente está falando de ondas que são decodificadas, tanto visualmente, quanto sensorialmente, quanto também auditivas, para que o meu espírito perceba e registre. Tá? E a outra é a duração, ou seja, a intensidade e a duração. Se for uma coisa muito rápida, também vai escapar. Eu preciso de um mínimo de continuidade para que aquele registro se verifique. Percebe? Então, assim, não adianta, de repente, um registro visual chegar para mim sem a duração necessária que o meu corpo físico decodifique aquela onda, aquela luminosidade, aquelas cores e vá transmitir através do perispírito para que esse registro chegue
no meu espírito e ele fique então consciente. Depois aquilo passou, torna-se inconsciente, que é o inconsciente dele, nesse sentido, está falando isso. Não é o inconsciente da psicanálise. É o inconsciente daquilo que você não está usando no momento. Então, eu aqui estou usando no momento a minha percepção visual e estou vendo vocês. E vice-versa. Vocês estão usando a percepção visual de vocês e estão me vendo. Né? Isso a gente está vivendo agora, vivenciando. Vocês saem daqui, eu saio daqui, isso não vai ficar mais presente. Mas eu vou poder convocar essa memória. Não vou? Por quê? Porque essa percepção registrou. Então, quando eu chegar em casa hoje e eu fechar os olhos, eu vou poder convocar essa lembrança. Por quê? Porque teve registro. Teve duração suficiente para registrar aquilo que eu estou recebendo. Então, intensidade e duração é fundamental para a percepção, obviamente, para a memória. Tá? É o seguinte, a memória é assim. Memória emocional. Os afetos, as emoções, vocês, de repente, dando um exemplo, fica mais fácil. Vocês, em algum momento da vida de vocês sentiram algum cheiro que remeteu em algum lugar? É disso que eu estou falando. Aquela lembrança, aquela memória está totalmente escondida, está ali, né? Que você não convocou e nem imaginaria que convocaria. Só que você, de repente, sente um cheiro. E esse cheiro, agradável ou não, na mesma hora, acessa uma memória que você já nem imaginava que tinha um registro e ele aparece. Com esse exemplo, eu acho que fica um pouco mais palpável o entendimento. E daí, a mesma coisa, às vezes a gente não ouve uma música, tá dirigindo, ouve uma música, de repente você lembra de alguma situação que você viveu ou de alguma pessoa que em algum momento escutou aquela música com você. E um sabor, né? E da mesma maneira, o que ele está dizendo é que para eu ter a memória, eu tive que ter o registro. Né? Eu não vou sentir o cheiro e me lembrar de uma coisa que não teve nem intensidade, nem duração suficiente para que esse registro ficasse retido, ainda que afastado da memória consciente. Deu para entender? Maravilha. Então vamos lá. Bom, se bem que os resultados variem conforme os experimentadores, vários experimentadores fizeram essas pesquisas, né? As pessoas, as circunstâncias e a natureza dos atos psíquicos estudados, ficou pelo menos estabelecido que cada ato psíquico requer uma duração apreciável. Isto posto, é claro que toda ação nervosa, vejam, o registro visual vem através do sistema nervoso, auditivo, olfativo, sempre, né? Isto posto, é claro que toda ação nervosa cuja duração seja inferior à requerida, assim como a intensidade, pela ação psíquica, não pode despertar a consciência. Então é preciso que tenha esses registros, e esses registros só se darão com determinada intensidade e com determinada duração. Alguma pergunta? Porque a gente já finalizou aqui o nosso estudo de hoje. Querem perguntar alguma coisa? Tem mais um slide aqui, olha. Esse aqui é o nosso ideal para a gente registrar na nossa memória o que a gente quer ser e como nós desejamos nos organizar. Ai, essa organização da vida, né? E eu fiz uma analogia quando eu estava estudando, porque é difícil a gente entender as coisas sem comparação, né? O nosso raciocínio, a nossa cognição funciona muito de forma comparativa. Entender o centro coronário como se fosse um coração, porque o nosso coração ele faz toda a dinâmica da circulação sanguínea, e é a partir desse sistema
especificamente. Então, guardadas as devidas proporções, né, os chakras, os movimentos dos chakras, nós sabemos que são giratórios e não de contração e dilatação, como o coração, mas foi assim, o que para mim ajudou a entender essa distribuição fluídica. O centro coronário como sendo um bombeador, obviamente funcionando ali dentro das suas pás girantes, e da mesma maneira como se fossem os outros chakras, também se reorganizando a partir daquele primeiro, da coroa da nossa mente, o chakra importante, que vai reorganizar as nossas forças. Imagina que potencial imenso que nós temos quando nós soubermos usar, né, toda essa força, toda essa beleza, todo esse dinamismo, o quanto nós poderemos, de fato, como Jesus falou, sermos deuses. E aqui esse último slide, né, trazendo novamente o Espiritismo para tudo isso que a gente está aqui falando, dentro de uma frase, de um pequeno texto também de Gabriel Delany. O Espiritismo, facultando o conhecimento da composição do espírito, projetou viva luz nesses meandros aparentemente inabordáveis, de vez que permite abarcar em uma vasta síntese todos os fatos da vida corporal e intelectual e mostra-nos as relações entre uma e outra até aqui desconhecidas. Esse é o tesouro que nós temos nas mãos. Esse é o Consolador prometido por Jesus, que chega até nós com essa beleza incomparável, com esses espíritos generosos que nos amam tanto, sob a coordenação do Mestre, que nos dedicou tanta bondade, tanto sacrifício por amor a nós, quando reencarna entre nós como um homem simples, né? Um homem que veio se submeter às leis de uma matéria grosseira. A gente não tem nem noção de que tipo de sacrifício é esse. Então esse é o nosso exemplo, é a nossa verdade, é o nosso caminho, e eu penso que é difícil para nós ainda toda essa vivência da moralidade, do bem, do amor que nós desejamos. Eu tenho certeza que todos nós aqui, se pudéssemos de fato ficar o dia inteiro, todos os dias, em estado de graça, em estado de felicidade, de harmonia, eu tenho certeza que nós faríamos essa opção. Mas essa opção, para nós, é possível, mas dentro de certos limites. Mas dentro desses limites, eu penso que nós estamos desejosos de conquistar. Senão não estaríamos aqui. Senão não estaríamos dedicados a conhecer um pouquinho mais de nós mesmos, de conhecer as leis do nosso Pai, que vão, de fato, fazer uma diferença para nós, no nosso coração, nos nossos chakras, no nosso espírito eterno, de quem estamos herdeiros desse universo. Muito obrigada. Cada gesto nosso se traduz em energia. Cada pensamento é matéria, e por ser matéria, é energia. E tudo isso envolve uma realidade que nós fazemos de nós mesmos aquilo que pensamos, aquilo que falamos e aquilo que nós agimos. Então, nós somos os únicos responsáveis pela nossa saúde física e pela nossa saúde espiritual. Até aqui nós temos utilizado o espírito da força, e os conhecimentos vêm nos trazer a meditar para invertermos a frase, passarmos a usar a força do espírito. E aí sim nós entraremos na realidade maior, que é a felicidade